Olá pessoal, vamos falar então do Aleister Crowley do STF, ministro Alexandre de Moraes. Aí talvez alguém pergunte assim, mas por que você apelida ele de Aleister Crowley? Porque o Aleister Crowley foi quem escreveu o livro da lei, que é a lei de Telema, ditado pelo diabo, e lá está escrito faze o que tu queres, né? A premissa, né, do demônio que falou com Aleister Crowley é faze o que tu queres, é a máxima da lei. Então a máxima da lei do Alexandre de Moraes é essa, ele faz o que ele quer, então ele é o Aleister Crowley do STF. Vamos lá, notícia triste para os meus amigos que pensam que vai dar alguma coisa. Vai dar em nada. Antes eu vou fazer uma contextualização sobre essas sanções que o Moraes pode sofrer, tá? Tô lendo aqui a matéria do Infomoney, matéria de ontem, que tá dizendo que o Marco Rubio afirmou que o Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções pelo governo norte-americano e que essas sanções teriam como base a lei Magnitsky, que é uma legislação aprovada em 2012, que permite aos Estados Unidos aplicar sanções unilaterais a estrangeiros envolvidos em esquema de corrupção ou violações graves de direitos humanos. As sanções incluem bloqueio de bens, congelamento de contas bancárias, suspensão de vistos e proibição de entrada no país, mesmo sem a necessidade de um processo judicial. Agora vamos analisar isso tudo aqui. Colocando isso tudo aqui como sanção contra o Moraes, vocês acham que vai resolver alguma coisa? Vamos analisar tudo isso friamente. Vocês acham mesmo que caso o Moraes sofra essas sanções, ele vai fazer igual muita gente da direita faz? Vir pra internet, fazer videozinho, dizer que tá sendo perseguido, que não sei mais o que, e plá, plá, plá. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai se prestar esse papel? Ele não vai fazer isso. Isso não faz nem cosquinha no cara. Isso não faz nem cosquinha naquela careca dele. Não faz. Ele tá, ó, pouco se lixando. E eu vou explicar isso para vocês. Vamos analisar essas sanções que o Moraes pode sofrer. Bloqueio de bens e congelamento de contas bancárias. Vocês acham mesmo que o Moraes vai ficar desamparado caso isso aconteça? Claro que não. Porque o Moraes não está fazendo isso sozinho. Entendam bem, o Moraes, ele não é peça solta. Ele não é peça solta. Ele não é um cara que acordou de manhã e falou, vou perseguir a direita. Não é isso que acontece. O negócio é mais profundo, é mais grave, é mais crítico do que a gente imagina. Moraes não está sozinho nessa. Vamos lembrar da visita da comitiva da OEA, que foi tão aclamada por deputados da direita. A Bia Kicis, o Marcel Van Hatten, o próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, se reuniu com a comitiva da OEA para explicar o que estava acontecendo, para denunciar o Moraes. E o que o enviado da OEA disse? Tá tudo tranquilo no Brasil, aqui não tem quebra da democracia. Tá tudo certo. Percebem que o Moraes não está sozinho? Que o sistema ajuda o Moraes? Que por mais que o governo americano queira aplicar sanções contra ele, elas não fazem nem cosquinha no Moraes? O que eu percebo nos políticos e influenciadores da direita de uma forma geral
é que eles combatem o inimigo errado. Eles miram no alvo errado. O alvo não é Moraes. O alvo correto não é Moraes. E nem Lula. O alvo correto não são essas pessoas. Se os deputados da direita se unissem pelo bem comum da nação, eu acho que as forças seriam melhor empregadas. Dani, o que seria o bem comum da nação? Eu vou explicar na próxima história. Eu vou falar o que eu falei já algumas vezes e eu vou repetir. Quando a esquerda perdeu em 2018, a Gleisi Hoffmann apareceu assim logo depois. Ela deu uma entrevista coletiva, ela era presidente do PT, já naquela época, e ela falou assim: a esquerda precisa fazer uma autocrítica. E aí a esquerda passou a fazer essa autocrítica e o governo Bolsonaro não teve um dia de paz por conta disso. Quando o Bolsonaro perdeu em 2022, o que a direita fez? Entrou em desespero, arrancou as calças pela cabeça, arrancaram os cabelos, fizeram um escarcéu, menos voltar a prancheta, menos fazer autocrítica. Vejo que os deputados e políticos da direita, deputados e políticos é ótimo, né? Deputados e políticos e influenciadores, oh meu Deus do céu, vai que falar desses assuntos me deixa doido. Políticos e influenciadores miraram no Alexandre de Moraes e se esqueceram que há problemas muito graves para serem resolvidos. Não que esse do Moraes não seja, mas o problema do Moraes não é um problema que os políticos da direita vão resolver. Não é um problema que os deputados vão resolver. Não é um problema que Jair Bolsonaro resolva. A gente tem que focar nos problemas que dá pra gente resolver. O que dá pra gente resolver? Dá pra gente resolver o problema dos preços altos do mercado. Dá pra gente resolver o problema da violência, quer dizer, a priori, né? Entre outras coisas. Isso dá pra resolver. A galera da direita tá empolvorosa com as possíveis sanções que o Moraes pode receber. Viva isso mesmo, não sei o quê, vamos sancionar o Moraes e plá, plá, plá. Enquanto isso, continuamos pagando R$40 no preço do café. Poder de compra do brasileiro. Impostos e mais impostos. Teve senadora que se diz bolsonarista que votou para aprovar a tal lei da reciprocidade para taxar os Estados Unidos também. Olha só. A criminalidade vai avançando, a bandidagem cortando a internet das pessoas. No asfalto, não é no morro mais. No asfalto, cortando a internet. Mas vamos comemorar que o Moraes está sendo sancionado. Viva, viva, isso mesmo. Sobre as outras sanções, suspensão de vistos e proibição de entrada no país. Para o Moraes não faz a menor diferença. Vocês acham que o Moraes vai ficar triste? Vai chorar? Ai, eu não posso mais ir ver o Mickey na Disney. Gente, vamos... Por Nosso Senhor, vamos botar a cabecinha pra funcionar? Vocês acham que o Alexandre de Moraes vai fazer pirracinha se ele não conseguir para os Estados Unidos? Ele vai poder ir pra onde ele quiser. Até pra Lua. Eu quero passar as férias na Lua. Ele vai. Porque não tem meu pé me dói com ele. Ele vai. A gente não tá falando de um Zé Ninguém como eu, não. A gente tá falando de um cara que tem o poder da caneta na mão. E um sistema todo por trás. Então, por favor, parem de se enganar. Quando esse pessoal vier dizer, o Brasil está vencendo, está nada. Onde que a gente está vencendo? A
Acabei de dar uma lista. O café é o olho da cara. Poder de compra lá embaixo. O Haddad todo dia inventa um imposto novo. A criminalidade rolando solta no Brasil, mais do que antes. Agora, pessoas viciadas em aposta, com alto índice de pessoas com depressão, índice de pessoas que tiram a própria vida, pessoas que estão endividadas, um monte de problema, e esse pessoal ainda tem a cara de pau de dizer que a gente está vencendo. Aonde? O Brasil está vencendo a guerra. O Brasil está vencendo que guerra, meu Deus? Afundado em problemas, o Brasil está vencendo o quê? Então não caiam nessas